Mariana Bittencourt Oliveira, bacharel em Teoria da Dança pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2015. Cursou pós-graduação, especialização em Gestão Cultural, Cultura, Desenvolvimento e Mercado Cultural pelo SENAC São Paulo, em 2018. Mestre em Memória Social na Unirio. Fez curso de qualificação profissional em produção cultural pelo SESC Rio em 2020. Atualmente, é co-criadora e produtora do podcast Rabiscando no Salão, iniciado em 2020. É um podcast voltado para o registro da memória da dança de salão no Brasil. Possui 2 textos críticos publicados no livro Performar Debates. Foi premiada como melhor trabalho de sessão e melhor trabalho da unidade Escola de Educação Física e de Esportes, na jornada Júlio Massarini de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultura da UFRJ 2013. Durante a graduação, estagiou produzindo textos para o site Wike Dança sobre o domínio da Associação Cultural Panorama, AC-PAM, Brasil. Durante a graduação, fez parte do projeto de pesquisa Arriscado, um diálogo entre a dança e a acrobacia, por 3 anos, onde participou de diversas produções artísticas e eventos científicos. Tem experiência na área de artes, com ênfase em teoria da dança, atuando principalmente nos seguintes temas: dança, produção, pesquisa e crítica de arte. Esta é a nossa palestrante, a nossa professora Mariana. Olá, meu nome é Mariana Bittencourt. Antes de começar a nossa aula, queria me apresentar um pouco para vocês. Eu sou formada, graduada em Teoria da Dança pelo UFRJ, especialista em Gestão Cultural e mestre em Memória Social pela Unirio, na linha de Patrimônio. E estou aqui hoje para ministrar para vocês a aula de Estratégia de Liderança nesses contextos sociais, tá? Então, as nossas aulas, elas vão passar, primeiro, dentro do conceito do que seria um contexto social, para a gente entender a área de atuação desse líder, e quais as competências necessárias para um líder atuar dentro desses contextos, certo? Então, essa nossa primeira aula vai ser primeiro para a gente entender esse conceito de contexto social e de que maneira o líder vai atuar dentro desse contexto. E nas próximas aulas a gente vai ver as capacidades que um líder tem que ter e alguns contextos maiores, como o contexto político, por exemplo. Então, para a gente começar, o que é um contexto social? Cada indivíduo vai viver a realidade de um diferente contexto social, ou de vários contextos sociais. O que define esse contexto social são diversos fatores da sociedade em si, são diversos fatores que vão determinar a que grupo esse indivíduo ele está inserido socialmente. Então, por exemplo, um contexto social pode ser uma religião, pode ser uma classe social, pode ser o círculo de amizade que essa pessoa frequenta, pode ser o seu bairro, a sua rua, o seu estado. Então, esses diversos grupos têm características, que os indivíduos eles vão se relacionar, vão se inserir, vão se identificar ou não dentro desses contextos, E esses contextos vão determinar até as atitudes dessa pessoa, Se eu sou de determinada religião, de determinada classe social, de determinado, por exemplo, determinada profissão, eu vou agir dentro de determinados contextos, contextos sociais. Então, a gente pode dizer que determinado grupo de pessoas que compartilham desses mesmos contextos sociais, eles vão formar um grupo social ou uma comunidade, Então, como eu falei,
ali na a minha religião tem aquele grupo de pessoas que vivem no mesmo bairro, tem as mesmos convívios, mesmas características. Aquele grupo ali a gente pode chamar de grupo social ou constitui uma comunidade. E o que é ser um líder dentro desse contexto social, né? Um líder, né, agindo dentro de determinada comunidade, ele pode ter diversas escalas de atuação, né? Porque eu posso atingir desde grupos pequenos, como por exemplo a minha própria casa, né? Eu posso considerar que aquilo é um grupo social, né? Eu posso ser o líder da minha casa, como eu posso ser um líder de um estado, né? Então, esses contextos sociais, eles vão desde o micro até o macro. Mas uma coisa que é importante a gente pensar é que um líder ele não tem a ver com hierarquia propriamente dito, tá? O líder ele tem muito mais a ver com a pessoa que passa confiança para esse grupo social. Então, o líder nem sempre é aquele que está numa posição superior às outras pessoas, mas sim aquela pessoa que consegue agregar essas pessoas junto com ele. Então, é muito importante, assim, essencial vocês entenderem que o líder, ele não pode ser aquela pessoa que manda e todo mundo tem que obedecer, mas sim aquela pessoa que ouve os problemas de todo mundo, né? Entende tudo que está acontecendo para que ele consiga ver toda essa necessidade e consiga desenvolver ações e estratégias para resolver o problema daquele grupo social, daquela comunidade. E mais importante que isso, ele precisa fazer parte desse plano estratégico, né, para que ele seja executado e seja atingido o objetivo do seu plano, né, das suas ações. Então, vou dar um exemplo aqui bem simples para vocês, que provavelmente todo mundo já passou por uma situação dessa, né? Um exemplo de um grupo bem pequeno, que seria o seu grupo de amizades ou o seu grupo familiar. E vocês vão desenvolver, né? Vão fazer uma festa surpresa, né? Se coloca aí, pensa nessa situação, quem são os seus amigos e pensa quem é aquela pessoa que naturalmente acaba tomando a frente da festa, delega as funções, né? Organiza tudo, pensa quem pode fazer isso, quais são as necessidades dessa festa, são para quantas pessoas, e ele agrega para que todo mundo juntos, né, de forma coletiva, consigam atingir aquele objetivo de realizar essa festa. Lembrando que o líder não é aquele que vai pegar todas as funções para si e tentar resolver o problema da festa e falar, eu fiz essa festa sozinho. Não, tá? A gente precisa lembrar que o líder é aquele que vai entender aquelas demandas, né? E vai saber estar à frente, mas de forma que haja uma divisão das tarefas, que haja uma contribuição de todos, e ele tá ali para liderar essa situação. Então pensa aí, quem é essa pessoa? É você que está sempre lá e consegue enxergar as situações e toma esse partido, ou você tem algum amigo, algum outro familiar que tem essa característica, né? Então a gente pode dizer que essa pessoa já é um líder desse contexto social, né? Eu não preciso pensar em larga escala, né, uma associação de moradores ou um líder de alguma instituição que tenha perto. Não, dentro da sua própria casa ou no seu círculo de amigos, você pode notar essas características de uma forma muito palpável, tá? Então, dentro desse exemplo bem simples que eu dei, né, de uma festa surpresa, eu vou dar aqui para vocês duas atitudes que um líder tem que ter, né, para que ele consiga atingir os seus objetivos. E a primeira delas é conquistar a confiança desse grupo social. Você só vai conseguir essa confiança do seu grupo social se você estiver disposto a ouvir essa situação,
né? Ouvir quais são os problemas desse contexto social, para que as pessoas desse contexto social, dessa comunidade, eles consigam ver que você está preocupado em resolver o problema deles, né? Que você está aberto. Então, para você conquistar essa confiança, você tem que ouvir os problemas. Voltando lá para o exemplo da festa surpresa. Se você chegar, você é o líder, né, do seu grupo. Se você chegar ali e querer fazer a festa do seu jeito, essa festa vai ser toda rosa, porque eu gosto de rosa. Essa festa vai ter só suco, porque eu não bebo refrigerante. E essa festa vai tocar só funk, tá? Então pronto, é a minha festa. Beleza, mas você ouviu a questão das outras pessoas, né? E mais do que isso, de repente, o lugar que você vai fazer a sua festa, você nunca foi no lugar, mas o seu amigo foi. E ele viu que lá não tem telhado, é aberto, né? Céu aberto. E se você não estiver disposto a ir lá ouvir, quais são as demandas do local, o que vai precisar, o que não vai, de repente o seu amigo ia te avisar, olha só, se chover, a festa não pode ser lá, ou a gente vai ter que ver uma outra estratégia, né? Se você não estiver disposto a entender as questões, né, de todo o grupo para chegar no objetivo comum, você vai ser um ditador e não um líder, né? Você vai ser aquela pessoa que vai chegar lá, vai fazer tudo do jeito que você quer, mas os seus colegas, né, o seu grupo, ele não vai confiar em você. Isso é essencial para um líder, ele ter a confiança do seu grupo social. Então, a segunda coisa que é importante a gente pensar é também conquistar o respeito dessas pessoas, tá? Então, mais do que a confiança, você tem que ser uma pessoa respeitada pelo seu grupo, né? Você tem que mostrar que você é a pessoa capaz de solucionar os problemas, tá? Então, elas têm que pensar assim, não, eu confio no fulano e eu respeito que ele vai tomar a melhor atitude. Porque vamos supor que você tomou uma decisão, né, mas que não contempla de forma justa todo o seu grupo social, né? Você não ouviu aquelas pessoas, então eles não têm a sua confiança, e você chegou lá e tomou uma atitude que não foi boa para o grupo. Então eles não vão respeitar a sua decisão, né? Porque ela não ajuda a sua comunidade, ela só vai ajudar você, né? Então é importante que a gente equilibre essas duas qualidades, essas duas ações, né? Que é conquistar a confiança e conquistar o respeito desse grupo social. Então, para a gente poder conseguir isso, vocês têm que principalmente conhecer essas pessoas, né? Vocês têm que conhecer o seu grupo, vocês têm que ouvir o seu grupo, vocês têm que estar abertos a dialogar com essas pessoas, né? Para que elas tenham confiança, respeito em você e você venha a ser um representante deles, de fato, e não só uma pessoa que se coloca acima de todas essas pessoas, né? De todo o seu grupo. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho mais dessas capacidades, né, que um líder tem que ter para que ele atinja esses objetivos de conquistar respeito e a confiança do seu grupo social, tá bom? Então, até a próxima aula. Olá, bem-vindo à aula de hoje. Como eu disse no finalzinho da aula anterior, hoje a gente vai ver quais são essas capacidades, né, que o líder tem que ter, né, para que ele consiga atingir seus objetivos, consiga ser um líder eficiente, um líder respeitado, né, e um líder que tenha confiança do seu grupo social, né? Então, para a gente conseguir atingir, né, isso tudo, a primeira capacidade que um líder tem que ter é a capacidade de ouvir, tá? Então, ele tem que saber ouvir os problemas dos indivíduos, né? Ouvir os problemas do seu grupo social. Seja ela um grupo pequeno, mesmo que seja dentro da sua casa,
ou uma escala muito grande, né? Ah, mas num lugar muito grande eu não vou conseguir ouvir todos. Mas você tem que criar alguma estratégia, né, que faça você entender quais são os problemas e as demandas. Ah, eu tenho um grupo muito grande, né? Eu sou líder dentro de uma instituição que tem muitas pessoas, muitas demandas, eu não vou conseguir ouvir todo mundo. Então, veja um representante dessas pessoas que vai poder trazer para você quais são os problemas que as pessoas estão reclamando. Ou vai em algumas pessoas, tenta ver quais são os problemas que tem em comum, né? O que você não pode é não ouvir qual é essa demanda, não ouvir quais são os problemas, tá? Isso é uma coisa muito importante, ouvir. A segunda capacidade que um líder tem que ter é falar, né? Mas falar na hora certa. E por que o falar é importante, né? Porque quem não fala é esquecido, né? Mas mais importante que isso é quem fala na hora errada, né? Acaba perdendo aquelas duas coisinhas importantes que eu falei na aula anterior, né? Ele acaba perdendo o respeito e a confiança das pessoas da sua comunidade, né? Então, se a gente perde essas duas coisas, o respeito e a confiança, a pessoa perde sua credibilidade enquanto líder, né? Então a gente precisa ouvir primeiro os problemas, né? E falar, mas falar na hora certa, certo? Falar o que vai acontecer, aconselhar, né? Dizer de que forma as coisas vão acontecer dentro daquele contexto social. Então, trazendo essas questões para a nossa sociedade, né? Se a gente observar, a nossa sociedade, ela é por si só dividida, né? A sociedade, ela não tem um senso comum de opinião. A gente está sempre dividindo as nossas opiniões. Nós temos opiniões políticas diferentes, a gente tem opiniões religiosas diferentes, nós temos raças diferentes, culturas diferentes, né? Seja isso num contexto pequeno como num contexto maior, né? Se a gente observar, nós não somos uma unidade homogênea, né? A gente sempre tem opiniões divergentes dentro do mesmo grupo, tá bom? E a partir exatamente desses posicionamentos que são muito diferentes, que o líder ele vai agir, né? Então o líder, por que é importante a gente ouvir e falar enquanto líder? Né? Porque o líder ele vai pegar essas diversas opiniões, né? E essas opiniões influenciam diretamente da forma que a gente enxerga os problemas, né? Porque, por exemplo, às vezes a minha opinião religiosa que é X vai me dar uma demanda de problema que de repente para uma religião Y não vai criar esse mesmo problema, né? Então o líder ele tem que ouvir isso tudo e trabalhar essas questões, né? Como se fosse um funil. O que eu quero dizer com isso? Então o líder ele tem que pegar todos esses problemas, né? Colocar dentro desse funil. E não é afunilar para que um só se resolva. É afunilar para que todos esses problemas, de uma forma coerente e de uma forma justa para todo mundo, né? De uma forma que fique bom para todos, ele vai transformar isso numa solução. Então o líder ele vai pegar todas essas informações, né? Todos esses problemas e tentar chegar num denominador comum, certo? Ele vai tentar chegar numa solução que seja boa para todo aquele grupo. Então o líder, ele vai ser aquele que vai atrás do consenso, né? Ele nunca vai ser aquele que é a voz da razão, né? Aquela pessoa que, eu sei o que é bom para todo mundo. Não, o líder é aquele que, independente do que ele pessoalmente acha bom, ele vai pegar essas informações para chegar num consenso que seja bom para todo o grupo, né? Ele tem que ser aquela pessoa que vai beneficiar todo o grupo, não só
alguma pessoa individualmente. E na próxima aula a gente vai reforçar um pouco mais isso, entendendo esse contexto social até dentro da política, né? A gente vai ver que o líder, ele tem que fazer política, mas não sendo um político, né? Que é exatamente isso, você poder entender essas questões de todo mundo sem pensar no seu benefício próprio, né? Claro que se você compartilha daquela situação, né? Você também está vivendo aquele problema, isso vai trazer benefício para a liderança também. Mas isso não pode ser uma visão sua, né? De cima para baixo. Ela tem que estar dentro de um consenso do seu grupo como um todo. Mas antes de terminar essa nossa aula, eu queria deixar um exercício para vocês, né? Que a gente vai começar nessa aula e vai terminar na próxima, tá? Que é o seguinte. A primeira coisa que a gente vai fazer nesse exercício vai ser, eu quero que vocês pensem num contexto social, tá? Que vocês conheçam. Pode ser a sua casa, algum lugar que vocês façam parte. Se vocês frequentam alguma igreja, pode ser a igreja. Se vocês frequentam algum espaço, algum grupo de amigos, tá? Então, vocês vão primeiro definir que contexto social é esse que vocês vão observar, tá? Que vocês vão se colocar como líderes, tá bom? Então, vai colocar lá qual é o contexto social. A segunda etapa desse exercício, eu quero que vocês listem 3 problemas que vocês identificam dentro desse contexto social. Se for um contexto que vocês realmente conhecem a fundo, tudo bem, mas senão vocês podem até perguntar para algumas pessoas, que problemas vocês identificam aqui dentro desse contexto, tá? Então, vocês vão listar 3 desses problemas. E depois pensar de 2 a 3 soluções para cada problema, tá? Por quê? O líder, né, ele não pode ter só uma solução, porque aquilo pode não dar certo, né? Então, ele tem que pensar já à frente, né? Então, tem que ter pelo menos 2 ou 3 soluções, caso a primeira ou a segunda não dê certo. Então, vou dar aqui um exemplo para vocês. Vou usar um contexto bem tranquilo, que é o da minha casa, tá? Dentro da minha casa, eu tenho um problema que nunca tem água gelada dentro da geladeira, por exemplo, né? Todo mundo bebe a água e sempre acaba e ninguém coloca mais água lá. Esse é o problema que eu identifiquei dentro da minha casa, tá bom? O que vai acontecer? Esse é um problema, eu tenho que pensar em 3 soluções, tá? A primeira solução, que é a mais fácil, seria eu comprar água, né? Vou comprar água no mercado ao invés de ter que encher as garrafas de água. Uma solução. Vou comprar um filtro, né? Que já tem água gelada e água em temperatura ambiente, que é só eu colocar o copinho lá, né? E outra solução poderia ser criar uma regra, que talvez seja até a mais fácil, criar uma regra de que quem terminou de beber a garrafa tem que encher de novo a garrafa, né? Então, isso não é tarefa para outra pessoa. Então, eu bebi a água, eu completo a garrafa e coloco na geladeira de novo. Dei 3 soluções, tá? Então, eu quero que vocês pensem, recapitulando, em 3 problemas. Eu só dei exemplo de um, tá? Eu quero que vocês pensem em 3 e para cada um desses problemas, de 2 a 3 soluções, certo? Na próxima aula a gente vai continuar esse exercício, tá bom? Por enquanto é só isso, tá? Então fiquem ligados aí e até a próxima aula. Olá, então estamos chegando aqui na nossa última aula, né, da disciplina de Estratégias de Liderança e Contextos Sociais. E conforme eu falei na aula anterior, né, a gente vai agora falar um pouquinho mais dessas estratégias dentro de um contexto mais político, né, e vamos trazer para a prática, de fato, como que essas estratégias elas vão se dar, né.
Então, um ponto muito importante, né, que eu já citei na aula anterior, é que o líder, ele tem que fazer política sem ser um político, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que todos nós, né, temos as nossas convicções, temos as nossas ideologias, temos as nossas escolhas políticas, né? Mas um líder, ele não pode tomar as suas decisões, né, baseado nessas convicções pessoais, né? Por mais que elas tenham um peso, né? Tem um pouco de ética, tem a ver com várias outras questões, eu tenho que estar sempre olhando o que é melhor para aquele meu grupo social, que pode divergir da minha opinião pessoal, tá? Então o líder ele tem que tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente tomar as nossas decisões baseadas no que a gente acredita, né? No que a gente acha certo ou errado, né? Mas a gente tem que estar além disso, né? Por isso que é muito importante a gente ouvir os nossos companheiros de grupo, né? Ouvir a nossa comunidade, porque a partir disso, né? A partir da escuta, que a gente vai também saber qual é a demanda dessas pessoas, as opiniões delas, né? Para que a gente tome uma atitude, né? Para que a gente chegue a um consenso que seja bom para todo mundo e não só para mim. A gente precisa pensar, né, e tomar para si que toda escolha que a gente faz é um ato político, tá? Então até a gente se não se posicionar em determinada situação é um ato político. Você está escolhendo não se posicionar dentro de determinada situação, né? Então é muito importante a gente pensar que o líder ele tem que pensar nas suas ações sem o julgamento da sua opinião política, né? Pensar o que vai fazer bem para aquele grupo, para aquela comunidade. Então, um líder social, né? Um líder que atua nesse contexto social, ele vai pensar em políticas públicas, mas essas políticas públicas, elas não podem passar pelo seu julgamento pessoal. Ele tem que ser ações concretas que vão ajudar esse grupo, né? Que vão ajudar a solucionar os problemas do contexto social. Sempre pensando no benefício de todos, né? Sem pensar no seu próprio benefício. E frisando mais uma vez, sempre pensando no bem coletivo, né? Ele não pode se aproveitar jamais da sua posição de liderança para se beneficiar positivamente, né? Pegar benefícios daquela posição de liderança, não pensando no coletivo, no seu grupo. Então, se a gente pensar na nossa sociedade, a gente identifica facilmente que nem sempre um líder civil ele é um representante civil, né? E vice-versa, nem sempre o representante civil ele se configura como um líder. Então, quem são os representantes civis? São os nossos deputados, vereadores, prefeitos, governadores, presidentes. Então, esses são os representantes da nossa sociedade civil. Mas, infelizmente, né, o ideal é que fosse, mas, infelizmente, nem todos esses representantes, eles são líderes, né? A gente vê aí todo dia diversos representantes civis que acabam se aproveitando dessa situação de poder para se beneficiar pessoalmente ou beneficiar determinadas pessoas e determinadas situações, não pensando no bem comum daquele grupo. Então a nossa sociedade hoje em dia ela precisa de boas lideranças, né? Não basta só ele ser um representante, ele precisa ser também um bom líder, né? Claro que um líder, ele também é um ser humano, né? Então ele também comete erros, né? Não é uma situação fácil você colocar de lado, né, todas as suas crenças, todas as suas ideologias, todas as suas ideias pessoais, né? E se colocar no lugar dos outros.
mas tem que ser um exercício diário para o líder isso, né? Tem que ser um compromisso que o líder vai assumir, né? Não colocar à frente o seu benefício próprio, mas sim o da sua comunidade. Mas apesar do líder ele não ser um ser humano perfeito, né? Ele precisa ter uma vida exemplar para os membros da sua comunidade. Mas um líder, ele precisa ser um espelho para essas pessoas, né? Então ele precisa ter uma conduta exemplar para que essas pessoas tenham confiança e tenham respeito por ele, né? Que são aquelas duas capacidades, né, que a gente falou na primeira aula. Então, além disso tudo, né, o líder ele precisa ter também empatia com a sua comunidade, né, com o seu grupo social. Né? Ele precisa se colocar no lugar das pessoas, entender os problemas, né, não menosprezar aqueles problemas, né, e sim procurar entender, né, ter uma relação de empatia com aquelas pessoas. E ainda, além disso tudo, o líder ele precisa ter coragem, né, para executar essas ações da melhor maneira possível. Ele precisa ter coragem para tomar partido dessas ações, sempre pensando em servir a sua comunidade, né? Então, a principal função do líder é o serviço à sua comunidade, né? Não serviço em benefício próprio, mas ações que promovam o bem, né? Que resolvam os problemas daquela comunidade de uma forma justa para todos, né? De uma forma que não puxe mais para um lado ou para o outro, mas que seja um consenso, que seja benéfico para todo o grupo. Então, trazendo para a prática, né, o exercício que a gente falou na aula passada, né, fez vocês pensarem em identificar quais foram os problemas, né, que agora no exercício provavelmente vocês fizeram sozinhos, né, mas o ideal é que essa identificação dos problemas não seja um olhar só do líder, seja também ouvindo o que a comunidade tem a dizer, né, para você identificar quais são os problemas. Depois, vocês fizeram um exercício de pensar soluções para desenvolver esses problemas, né, levando em consideração que essas soluções, né, elas precisam ter pensar também, né, qual é a viabilidade, quais são possíveis de serem executadas, quais estratégias, né, vão ser necessárias, que a gente vai trabalhar um pouco mais no exercício que eu vou passar no final dessa aula. Mas agora a gente vai pensar um pouco de que maneira o líder faz isso, né? De que maneira ele traz isso para a prática. Então, a primeira coisa é isso, né? Ver qual é a necessidade do meu grupo social. Ouvindo os problemas, dialogando, né? Observando aquele contexto, o que eles estão precisando, quais são as demandas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, o segundo ponto foi o segundo ponto lá do nosso exercício, que é pensar quais estratégias, quais ações serão necessárias para que eu resolva aquele problema, né? Então, nesse ponto, a gente vai ter duas questões, né? Duas etapas. A primeira vai ser como um brainstorm, né? A gente vai pensar, eu posso fazer isso, vai resolver, tal coisa vai resolver, pensar diversas coisas, né? Várias soluções. Logo de cara a gente costuma acontecer isso. Eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, mas eu vou ter que analisar, aí é um trabalho um pouco mais profundo, a viabilidade dessa resolução, né? Dessa ação. Eu tenho pessoal para desenvolver? Eu tenho verba? Quanto tempo isso vai demorar? Eu preciso resolver logo ou pode ser a longo prazo? Então, isso tudo vocês vão ter que levar em consideração na hora de planejar essas estratégias, né? E ver qual é a melhor forma. Às vezes, nem sempre a forma que você considera mais rápida, por exemplo,
vai ser a mais eficiente, porque pode ser que a mais rápida seja muito cara, ou o contrário, né? Pode ser que eu precise gastar um pouco mais, mas que vai ter um custo-benefício melhor do que outras. Então, essas decisões, elas também não podem ser tomadas assim, né? Sem um planejamento. Então, por isso que é muito importante, depois de identificar quais são os problemas, a gente planejar essas ações e essas estratégias, né? A partir de uma análise de todo o contexto. Aí sim, depois que a gente identificar quais são essas demandas e quais são as possíveis resoluções para esses problemas, né? Qual vai ser esse planejamento? Aí eu vou propor essas ações para minha comunidade, né? Para o meu grupo. Eu vou designar essas funções, né? Delegar para os membros do meu grupo. E por último, eu vou executar essas ações. Depois que tudo estiver organizado, planejado, quem vai executar o quê, eu vou colocar em prática, certo? Que é o que a gente vai fazer no nosso próximo exercício, que é a continuação do exercício anterior. A gente não vai chegar a colocar em prática, né? Porque é uma situação hipotética ou não. Se vocês pegaram uma ação, de repente já é um pontapé inicial para vocês resolverem esses problemas. Mas agora, depois que a gente pensou em várias ações que a gente pode fazer para resolver o problema, agora a gente vai pensar como que vai se dar esse planejamento, né? Então, por exemplo, na outra aula eu dei o exemplo da água que sempre acaba na minha casa, né? Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso e vou pensar a viabilidade ou não dessas coisas, né? Por exemplo, aquela ideia de criar uma regra de que quem terminou de beber a água vai encher. Pô, mas se eles não estão enchendo agora, será que essa regra vai dar certo? Vamos deixar só um pouquinho de água lá na geladeira? E ninguém nunca vai beber até o final para não ter que encher? Pode ser. Eu comprar um filtro, a gente não tem dinheiro agora. Não vai ser uma boa ideia. Mas de repente eu comprar galão de água vai ser uma ideia melhor, porque a água vai durar mais tempo, é só colocar para gelar, é uma alternativa mais barata. Então, de acordo também com a estrutura que vocês têm no grupo social de vocês têm que ver a viabilidade para a realização desses planos, tá bom? Então, esse é o nosso exercício. E com isso a gente encerra também aqui a nossa aula. Foi um prazer estar aqui com vocês durante essas aulas, durante essa disciplina, tá bom? E qualquer dúvida vocês podem mandar para o meu e-mail, tá? Que eu vou colocar aqui no vídeo. Podem mandar o exercício, se vocês quiserem um feedback do exercício, tá? Não é um exercício obrigatório, mas quem quiser mandar para ter um feedback, pode ficar à vontade, tá? No meu e-mail que eu tô deixando aqui para vocês. Então, espero que a gente se encontre em breve e até a próxima. Caroline Lima Silva, natural de Lajeado, Rio Grande do Sul, psicóloga, graduada pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA em Gestão e Estratégia de Pessoas pela FADERGS, em andamento. Escritora e membro da Academia de Jornalistas e Escritores do Brasil. Revisora ad hoc de revistas científicas, facilitadora de Círculos da Paz e Justiça, restaurativa pela Secretaria de Saúde de Lajeado, Rio Grande do Sul, diretora da CIETOS Consultoria, trabalhando com atendimento psicológico, treinamento e desenvolvimento, palestras, cursos e projetos. Docente dos cursos de educação continuada da Univates, ministrando cursos sobre inteligência emocional, ferramentas e estratégias para a cultura da paz e criatividade e habilidades socioemocionais. Filha de companheiros Leão, acompanha o Lions Club desde criança, mas entrou efetivamente no movimento leonístico em 2014, ocupando os cargos de secretária do clube, assessora de relações com a comunidade, assessora do concurso literário leonístico, assessora do programa de literatura e secretária distrital do distrito LD2. Este é o currículo de Carolina Lima
Silva. Olá, meu nome é Caroline Lima Silva, eu sou psicóloga, mestre em psicologia, MBA em gestão estratégica de pessoas e tendências a inovações, sou escritora e docente dos cursos de extensão da Univates, da UX de Farroupilha e da PUC do Rio Grande do Sul. E hoje eu estou aqui como docente do curso de pós-graduação de desenvolvimento de liderança do Instituto LC1. E trago para vocês a disciplina de estratégias de liderança em contextos sociais. Então, primeiramente, para nós entendermos isso tudo, vamos entender o que é um contexto social. O contexto social ele é um conjunto de elementos e fatores sociais, como nível de escolaridade, renda, tipo de linguagem, classe social, todos os elementos que se relacionam a um conjunto social de um indivíduo. E nós partimos do pressuposto que todo o contexto social ele é importante para o desenvolvimento psicológico, emocional e social de um indivíduo. Entendendo também que cada contexto social tem as suas particularidades, suas características próprias, suas regras e convenções. Por exemplo, a família é um contexto social nuclear na qual existem características específicas do tipo de família, da sua constituição, da sua configuração, número de elementos, questões afetivas e dinâmica familiar também. Um outro exemplo que nós temos como contexto social também pode ser a escola, né? Todo o sistema educacional que envolve alunos, professores, diretores, colaboradores, funcionários e todo o âmbito da escola também. E nesse sentido, eu trago para vocês o modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner. Uri Bronfenbrenner ele foi um psicólogo de origem russa que sistematizou a teoria ecológica e sistêmica de desenvolvimento dos indivíduos inseridos num contexto. Então, a importância da relação do indivíduo num determinado período de tempo, do seu desenvolvimento e as suas interações sociais naquele conjunto em que ele pertence. Então, isso é de suma importância quando nós vamos avaliar o tipo de espaço que ocupamos, a comunidade, o local em que estamos inseridos. E, nesse sentido, a liderança, ela é uma habilidade socioemocional que também tem um impacto muito importante naquele contexto. Então, a liderança, ela é uma capacidade que não necessariamente seja nata, mas ela pode ser desenvolvida através de treinamentos, de capacitações, e que significa aquela pessoa que inspira outras pessoas. Muitas vezes a gente acha que líder é aquele que comanda, mas, na verdade, é aquele que agrega, influencia positivamente outras pessoas na execução de alguma ação. Então, algumas características da liderança que são importantes também é uma comunicação eficaz e eficiente para que todos possam entender a sua mensagem de uma forma clara e objetiva. Também aprender a fazer junto com as outras pessoas, o líder servidor, que hoje em dia nós sabemos que é a melhor forma de liderança, aquele líder que executa junto com um grupo, que também faz parte daquele grupo e se dispõe, através do seu exemplo, a contribuir de alguma forma para os outros indivíduos. E aquela pessoa que tem uma energia diferenciada, que transmite motivação
vontade e que consegue desenvolver uma inteligência emocional, que é um aspecto extremamente importante das nossas relações hoje em dia. A inteligência emocional e interpessoal, ela faz uma diferença e um impacto muito grande na nossa maneira de ver a vida, na nossa interpretação, na nossa maneira de nos comportarmos diante das diversas situações que existem. Então, a inteligência emocional ela fala muito do reconhecimento interno de pontos fortes e fracos, de uma forma a auxiliar o autoconhecimento e, portanto, consequentemente, também conseguir entender mais e compreender as outras pessoas. E isso é uma característica que todo líder precisa desenvolver, e principalmente para conseguir também resultados positivos na sua comunidade, no seu local de desenvolvimento. E principalmente saber delegar tarefas, né? Saber que cada pessoa tem o seu talento e que também é importante estimular o desenvolvimento das outras pessoas. E nesse sentido, quando nós falamos em estratégias de liderança, nós estamos falando de um plano ou um método, um modelo de ação para se chegar a um objetivo comum. Na verdade, as estratégias de liderança, elas podem permitir que o líder consiga lidar melhor com conflitos interpessoais, com questões de pressão e adversidades que possam vir no momento de crise, e mesmo evitar esses conflitos, ou então superá-los de uma forma mais assertiva, de uma forma que tenha uma conexão viva com aquilo que existe em cada um, para que todos possam se sentir seguros também, de alguma forma, naquele contexto social. Então, também saber organizar as demandas em conjunto, em comum, que fazem parte, dão significado a todas as pessoas daquela comunidade, e poder também ter uma escuta ativa dos problemas, das soluções, de todas as questões relativas àquela comunidade, desenvolvendo sempre relacionamentos positivos, porque, afinal de contas, o líder também é uma referência. Ele é uma referência para toda a comunidade, porque é aquela pessoa que foi escolhida como um guia das ações para as outras pessoas e também como um mentor de crescimento para as outras pessoas. Então, é muito importante que essa liderança tenha essas estratégias para lidar com a complexidade dos elementos, das variáveis, de múltiplas situações que podem ocorrer no contexto em que ele esteja inserido, e assim também a diversidade, porque vocês sabem que a nossa vida, ela tem uma pluralidade de questões envolvidas. E existem as diferenças entre as pessoas, né? Cada pessoa tem uma maneira de pensar, uma maneira de agir, tem a sua subjetividade que deve ser levada em conta, mesmo num grupo, mas que faz a diferença também para aquele todo. Então, a diversidade que nós precisamos respeitar e que o líder também precisa respeitar são as diferenças de raça, de credo, de pensamentos, de gênero, de sexualidade. Então, de que levar em conta essas singularidades específicas de cada um num contexto maior social. Isso é uma grande habilidade que pode ser desenvolvida e que é muito necessária no momento que nós estamos vivendo tantas informações e tantas questões de ordem social.
Então, nós sabemos também, por um outro lado, que o líder, ele não precisa ser uma pessoa perfeita, porque nós estamos sempre em construção na relação com as outras pessoas. E assim também é a figura da liderança. É alguém que se constrói, mas que também se preparou muito para chegar naquela posição. Uma posição mais destacada, uma posição mais carismática, mas que também é um elemento que emerge do grupo. Então, nesse sentido, as estratégias que nós podemos pensar num contexto social, ele vem muito com a teoria de Uri Brenner, que ele fala exatamente dos diversos sistemas que nos envolvem de uma forma a categorizar o que nós vivemos. Por exemplo, o microsistema, então, seria as nossas relações mais nucleares, como a família central, que são as nossas primeiras vivências em grupo, e que é um elemento tão importante que vai impactar todos os outros grupos que nós fizermos parte, todos os outros contextos de cunho social. Num segundo momento, o mesossistema que ele fala já seriam as outras relações, e as interligações que nós acabamos sendo atravessados no momento que nós pertencemos a uma sociedade, como o nosso trabalho, a escola, a igreja ou algum lugar de oração, todas as instituições que nos envolvem e que nós fazemos parte, de alguma forma, num movimento de inter-relação com aqueles locais, aqueles contextos. E num terceiro momento, o macrosistema, que então seria aquelas questões como as nossas crenças, a nossa ideologia, aquilo que nos envolve como cultura, como toda a nossa formação como seres humanos. Então, isso tudo é muito importante de ser levado em conta nas estratégias de liderança nos contextos sociais, porque nós precisamos perceber em que contexto nós estamos inseridos. Então, o primeiro passo seria que a liderança, né, como estratégia de liderança, poder fazer um delineamento daquele contexto, ou seja, um desenho, né, um mapeamento daquele local para que se pudesse perceber, né, como é aquele local. Então, desde a sua área física, a configuração da população que está inserida, o perfil daquele público que está ali, daquele grupo que faz parte, que tipo de pessoas são, se existe algum agente que participa especificamente ou outro. Também a questão do diagnóstico das necessidades daquele local, daquela comunidade, de saber quais são as suas necessidades primeiras, as suas demandas, para então poder solucionar aquele problema que é trazido de uma forma legítima para aquela comunidade, que tem um sentido para aquela instituição, para aquela comunidade, para aquele local e aquele contexto social. Também poder escutar as pessoas que estão ali através de uma pesquisa de campo, de um grupo focal, de estar inserido ali, vivenciando aquela experiência com as pessoas do local. Então, isso é muito importante porque acaba trazendo exatamente aquilo que é necessário para aquele local e não um olhar de fora para dentro, mas sim algo que possa emergir de uma forma realmente necessária e que tenha sentido para aquelas pessoas. Por fim, então, a questão de proporcionar um levantamento e possibilitar
um plano de ação para aquilo, né, uma maneira de agir para chegar no objetivo final, que seria, então, a solução da questão, o objetivo comum a todos daquele contexto, através de ações que podem ser monitoradas constantemente para que se tenha um aproveitamento melhor dos recursos e se possa chegar realmente nos resultados objetivizados lá no início, e então colocar também parcerias de pessoas que possam agregar valor naquele contexto. Então, nesse sentido, é possível também utilizar de uma forma muito melhor essas estratégias da liderança, realmente otimizando tempo, investimentos, energia e as pessoas que dão sentido àquele local. Então, espero que vocês tenham conseguido visualizar todo esse mecanismo, né, da questão das estratégias, e eu gostaria de passar para vocês alguns livros também que vocês podem se debruçar, ler um pouco mais, para melhorar os seus estudos aqui no pós-graduação. Então, esse livro, que é O Monge e o Executivo, de James Hunter, ele é um livro que fala exatamente da liderança servidora, que é uma perspectiva da liderança atualmente muito utilizada em todos os âmbitos, porque se percebe que o líder é alguém que faz junto. Não é aquela pessoa que comanda, mas aquela pessoa que agrega valor por estar na presença das outras pessoas, por fazer parte daquela ação conjunta. Então, vale a pena essa leitura. E eu também trouxe este livro, que é o livro Oitavo Hábito da Eficácia e Grandeza, de Stephen Covey, que é uma referência também na área de liderança, de desenvolvimento humano, e que nos comenta muito também da liderança, do estilo de liderança, de poder utilizar, então, as suas potencialidades. E sugiro vocês também essa leitura, que é de extrema importância. E, por último, eu trouxe esse livro, que é A Pedagogia da Convivência, de Jesus Jares, que é um livro que fala muito dessa questão da diversidade, da convivência, e que tem tudo a ver com a questão da preparação de um líder, de saber que nós temos que lidar com as diversidades e que isso tudo faz parte de um crescimento e de um desenvolvimento humano. Quero deixar também para vocês um exercício para que vocês também possam aprofundar essa questão das estratégias de liderança. Uma das estratégias, que é um exercício que vocês podem fazer, é o exercício que a gente chama de escutativa, que é uma das habilidades do líder, que é a questão de tentar escutar as pessoas de uma forma desprovida de julgamentos, de preconceitos, de paradigmas formados anteriormente, e que nós sabemos, claro, que não é simples, não é fácil, mas que é um exercício para que vocês também executem na prática vivencial isso que nós colocamos aqui de uma forma teórica. Conjuntamente com esse exercício, eu peço a vocês que vocês também façam um exercício que a gente chama de inversão de papéis, que é um trabalho também de empatia, que nós conhecemos muito, hoje em dia é muito falado na questão da empatia, e que é uma característica extremamente importante dos líderes atuais. Então, de tentar se colocar na posição da outra pessoa, através da lente daquela pessoa, como se fôssemos um papel em branco, para que a gente possa realmente perceber
o que aquela pessoa quer dizer e não através do nosso olhar, mas do olhar daquela outra pessoa. Esse exercício é interessante para que a gente possa também desenvolver mais estratégias em termos de formação de lideranças, em termos de formação de capital humano, de pessoas melhores para o mundo, que é o objetivo também desse curso. Então, espero que vocês possam ter gostado desse conteúdo e nos vemos em breve.